Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura aqui com a eletricidade. E, como de costume, vou chegando no próximo tópico. Começar aqui, colocar a nossa apresentação que eu esqueci. E lembrar o que nós já vimos até agora. A única coisa que nós falamos foi o seguinte: nós falamos que tensão é representado pela letra U. E nós falamos que corrente é representado pela letra I. E nós dissemos que a razão tensão corrente é chamada de resistência. Beleza? A gente viu também que a resistência elétrica ela é medida em ohms, que a tensão ela será medida em volts, que tensão é o mesmo que voltagem, e a corrente medida em amperes. Também pode ser chamada, menos comum, mas também pode ser chamada de amperagem. Beleza? Nesse contexto, vamos focar dessa vez no que o seu livro vai chamar de segunda lei de Ohm. Então a gente viu que essa razão, tensão corrente, era vista como a primeira lei de Ohm. E aqui a gente vai ver uma fórmula que representa o que o livro chama de segunda lei de Ohm, que nada mais é do que as características geométricas que definem a resistência de um resistor. Beleza? Claro que vamos ter que fazer uma série de simplificações. A primeira delas, admitimos que a corrente entra de um lado do resistor, sai do outro lado. Então, admitimos que a corrente está passando através do resistor. Uma das coisas que nós vamos ter que ver é o tamanho do resistor, representado pela letra L. L do tamanho comprimento, em inglês length mesmo, beleza? Então, o comprimento do resistor determina se ele é um resistor mais longo ou mais curto. É claro que quanto mais comprido o resistor, vou chamar aqui de comprimento, quanto mais comprido for o resistor, mais resistência ele vai ter, porque maior é o espaço que você vai ter para ser percorrido ali pela corrente elétrica. Beleza? Essa área A, a gente tem uma restrição aqui. Essa área tem que ser a mesma em toda a extensão do resistor. Então, se você pegar uma faca e cortar esse resistor com vários pedacinhos, for fazendo várias fatias dele, é importante, é essencial e necessário que essa área de secção transversal seja a mesma. Claro que resistores mais grossos têm mais espaço para a corrente passar. Então, resistores mais grossos, eles têm menos resistência, porque tem mais espaço para a corrente passar. Isso significa que o fio fino tem maior resistência do que o fio grosso. Então, o fio mais grosso, mais espesso, ele também tem relação na resistência. Beleza? Por fim, essa grandeza é representada pela letra grega Rho. Veja, não é letra P, beleza? A letra grega Rho. E a quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Namastê. Você já vai ver por quê. O Rho é a grandeza que é chamada de resistividade. Resistividade é uma grandeza que depende do material que esse resistor é feito. Então, materiais com baixa resistividade vão criar resistores pequenos. Materiais com alta resistividade vão criar resistores maiores. É claro que aqui a gente só usou exemplo de negócio de chuveiro, coisas pequenas, lâmpada. Na eletrônica, em geral, a gente tem interesse em todo tipo de resistor. A gente tem interesse em resistores de valor elevado, resistores de valor mais baixo, e cada tipo de resistor tem uma aplicação diferente. Então, não vamos dar juízo de valor, os bons são os maiores, ou os bons são os menores resistentes, tanto faz, na verdade. Todos eles têm a sua aplicação. O que é importante é necessário que o dispositivo que você fabricou tenha uma resistência que obedece a essas regras. Uma resistência que não vai mudar muito, se passou ou não passou corrente, uma resistência que não vai variar muito com a temperatura, ou uma resistência que tem um valor que você consiga prever.
beleza? A fórmula de resistência elétrica com base na geometria é a fórmula que a quinta série já deixou a piada pronta. Resistência é diretamente proporcional a ρ, diretamente proporcional a L. Por que diretamente proporcional a ρ e a L? Quanto maior resistividade, maior resistência. Quanto maior o comprimento, maior resistência. E é inversamente proporcional à área, beleza? Então, a resistência elétrica ela é calculada por meio da fórmula ρ vezes L sobre A. 1 minuto de silêncio. Próximo slide. Considere-se um fio cilíndrico com 2 metros de comprimento e área de secção transversal de 1,5 milímetros quadrados, fabricado em alumínio, resistividade 0,03 milímetros quadrados por metro. Qual é a sua resistência elétrica em ohm? Beleza? Então, típico problema de segunda lei de Ohm, em que você tem a resistência como sendo o meu sonho, é o que eu quero descobrir. Ρ é a resistividade do material. Resistividade, nesse caso, 0,03 milímetro quadrado por metro. Essa unidade pode parecer muito esquisita, mas ela veio para nos beneficiar no nosso primeiro momento. Por quê? Se eu tenho milímetro quadrado por metro, significa que eu posso ter áreas em milímetros quadrados, que eu posso ter resistência em ohm e que eu posso ter comprimento em metro, beleza? Então, na verdade, essa unidade toda esquisitona aí veio para nos ajudar, para a gente não ter que ficar convertendo unidade de medida. Porque se ela viesse somente com metro e ohm, né, que seria metro sobre ohm, a gente teria que converter esse milímetro quadrado da seção transversal de milímetro quadrado para metro. Beleza? Lendo então os dados, a área da secção transversal, 1,5 milímetro quadrado e o comprimento, 2 metros. Compridão, hein? Um fiozão, 2 metros, né? 2 metros de fio. Né? Um fio cilíndrico com 2 metros de comprimento. Vamos botar na fórmula. Namastê. Resistência é ρL sobre A. Resistência, 0,03. Comprimento, 2 metros. E a área, finalmente, 1,5. Beleza? Aí aqui, tudo que eu tenho que fazer é pegar esse valor, calcular, né? Fazer, puff, aperta Enter e bota a resposta. Fazendo 0,03 vezes 2 sobre 1,5, a gente chega no total, então, de 0,04. 0,04 é o valor da resistência elétrica em ohm de um fio cilíndrico com 2 metros de comprimento. Beleza? Eu já tinha falado que a resistência do chuveiro de 11 ohms era um número pequeno. Isso aqui menor ainda, né? Menor ainda. Então, essa é a resistência de um pedaço de fio de 2 metros. Então, quando a gente chega e fala assim, porque o fio tem resistência 0. Não é para você pensar assim, nossa, que besteira que esse cara está falando. Nem existe fio com resistência 0, porque não existe mesmo. Mas é tão pequenininha essa resistência desse fio, tão pequenininha, que pode ser irrelevante para os cálculos que você está fazendo. Então, em geral, pedaço de fio, se não tiver indicação nenhuma, a resistência você considera 0. Mas e se eu tiver um circuito e o fio tiver uma resistência que eu devo considerar? Aí você vai desenhar um fio com a resistência que não existe, resistência 0, e bota um resistor nesse fio com a resistência que você deseja considerar. Beleza? É assim que a gente faz o modelo. Igual fazia lá na mecânica. Porque a corda, o fio que pendura o bloquinho não tem massa. Mas como é que a gente resolve o problema se o fio tiver massa? Você pega o fio e bota um bloquinho com a massa que representa a massa do fio. Beleza? E desenha o fio sem massa. Beleza? É assim que a gente faz. Tudo bem até aqui? Acho que não tem grandes problemas não, né? Peguei o númerozinho, botei na fórmula, namastê para a quinta série e vida que segue. Beleza? Vamos fazer mais um? Esse aqui mais parecido com o que pode aparecer nas provas aí, né? Olha aí.
Considere um bloco de metal fabricado em cobre. A resistividade do cobre, 1,7 vezes 10 a menos 8, 1 metro. Tá vendo que aqui ele já não foi nosso brother e não nos deu uma unidade muito amigável, beleza? Ele falou que a resistividade Rho vale 1,7 vezes 10 elevado a menos 8, 1 metro, beleza? E ele deu as dimensões deste retângulo aí, beleza? A gente pretende calcular alguma coisa relativa à resistência elétrica aí nesse retângulo que a gente já vai ler. Mas ele falou que a dimensão A é de 20 centímetros, eu já vou anotar como 0,2 metro. A letra B, a dimensão B, 50 centímetros, então 0,5 metro. E a letra C, finalmente, 10 centímetros, 0,1 metro. Obtém a resistência elétrica na situação em que a corrente elétrica atravessa o bloco através das faces de dimensões A e C. E compare com a resistência elétrica na situação em que a corrente atravessa o bloco através das faces de dimensões A e B. Beleza? Aqui dá para a gente perceber que se a corrente elétrica está passando assim, o comportamento é um. Se ela está passando assim, é outro. Afinal de contas, as dimensões envolvidas são diferentes, beleza? Então, o que ele está querendo que a gente faça aqui é perceber o seguinte, se a corrente elétrica entrar por essa face aqui e sair pela outra, lá do outro lado, qual é a resistência elétrica? O que vai mudar aqui? Resistência é ρL sobre A. A resistência vai depender do L. O que é o L? O L, nesse caso, é o B. E a área? A área, nesse caso, é essa área aqui. A vezes C, né? Que é o produto base vezes a altura do retângulo ali. Beleza? Isso não ficou tão claro, mais ou menos assim, como se fosse isso aqui. É essa área aí que vale AC. E aí o comprimento vai valer B. Vamos botar isso aí na fórmula? Resistência é ρL sobre A. Rho, 1,7 vezes 10 a menos 8. O comprimento, neste caso, é a dimensão B, que a gente já viu que é 50 centímetros ou 0,5 metro. E, finalmente, a área de secção transversal, A vezes C. A é 20 centímetros, 0,2 metro, e C é 0,1 metro. Aí a gente vai pegar isso, fazer a continha e apertar Enter para ver quanto dá. Aqui pode ser interessante você juntar tudo que é número de um lado e tudo que é potência de 10 do outro, né? Assim você vai fazer a continha aí. 1,7 vezes 0,5 vai dividir isso aqui por 0,2 e depois por 0,1, beleza? Aí você segue seu coração e faz da maneira como você se sentir mais confortável. Mas o fato é que isso aqui no final vai nos dar 42,5 e você tem aí a potência de 10 vezes 10 a menos 8. Se estamos falando de resistência, com as unidades que colocamos, isso aqui vai ser em ohms. Beleza? Se você quiser ser mais rigoroso, escrever isso aí em notação científica, fica 4,25 vezes 10 elevado a menos 7. E é isso que eu vou escrever aqui. 10 elevado a menos 7 ohm. Então, isso aqui é a primeira parte. Obtém a resistência elétrica na situação em que a corrente elétrica atravessa o bloco através das faces A e C. Foi o que nós fizemos. Então, a corrente vai entrar por aqui, né? Vai sair do outro lado e o comprimento passa a ser o B. Beleza? E ele pede também para comparar com a resistência na situação em que a corrente atravessa o bloco através das faces de dimensões A e B. Olha como é que funciona isso. Então, para a gente ter a face de dimensões A e B como sendo a face por onde a corrente elétrica vai passar, ela está entrando aqui embaixo e ela vai sair lá em cima no telhado.
É isso que vai acontecer com a corrente elétrica. E o que muda aqui na fórmula é que a área agora é AB e o comprimento passou a ser C. Beleza? É isso que a gente colocou aí. Então, vou botar a fórmulazinha. Então, como é que a gente tem a fórmula? Segunda lei de Ohm, resistência elétrica, ρL sobre A. A resistência elétrica, 1,7 vezes 10 a menos 8. O comprimento, no caso, é a dimensão C, 10 centímetros, que é 0,1 metro, dividido pela área, que é A vezes B. No caso, vai ser A, que é 0,2, e B, que é 0,5. Vou seguir a mesma estratégia para fazer o cálculo e chegar no valor numérico, para a gente colocar aqui. Nesse caso específico, ficou muito crocante porque 0,2 vezes 0,5 é metade de 0,2 e metade de 0,2 é 0,1, né? Então, no final, a gente tem aqui 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm, como sendo a resistência. Beleza? Essa era a segunda pergunta que ele fazia aí para a gente, né? Ele perguntou isso. Obtenha a resistência e compare, né? Vamos fazer a comparação, ó. Se passar pela face de dimensão A e C, né, de dimensões A e C, e no comprimento B, a resistência é 4,25 vezes 10 a menos 7, que é o mesmo que 42,5 vezes 10 a menos 8. E se a gente tem a circulação da corrente no sentido, né, vertical, né, direção vertical, a gente vai ter 1,7 vezes 10 a menos 8. 1,7 é menos resistência do que 42, né? Então, é mais resistência assim do que assim, né? Era essa análise qualitativa que o exercício pedia para a gente. Esse mesmo raciocínio apareceu no Enem. Então, tem uma questão do Enem aí mostrando a mesmíssima coisa, fazendo a aplicação direta aí da segunda lei de Ohm. Vamos fazer a leitura? Recentemente foram obtidos fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem ser futuramente utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetro. 0,5 nanômetro é o comprimento. Aqui a gente vê a diferença do Enem, né? O Enem não está muito preocupado em te enganar. Não é porque você não sabe o que é nanômetro, não lembra que nanômetro é 10 a menos 9, que você não vai ter a chance de resolver a questão. Então ele vai e refresca a sua memória, colocando aí para você 1 nanômetro igual a 10 a menos 9 metro. Beleza? Vou anotar essa informação para a gente usar, porque ele está falando que o comprimento do fio é esse, né? Comprimento, letra L, L de comprimento. 0,5 vezes 10 elevado a menos 9 metro. Se você quiser escrever em notação científica para organizar seu problema, você pode escrever também como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Beleza? Além disso, ele fala que a seção reta de um átomo de cobre é 0,05 nanômetros quadrados. Então, a seção reta, como se fosse a área, portanto, vai ser de 0,05 nanômetro ao quadrado. E aqui a gente tem que fazer o ajuste da unidade de medida. O nanômetro quadrado vai ser 10 a menos 9 ao quadrado, né? Então, 0,05 vezes 10 a menos 18 metro quadrado. Beleza? Tá aí. E a resistividade do cobre é 17 nanômetros vezes ohm. Então, a resistividade vai ser 17 nanômetro vezes ohm. Aqui, mais uma vez, a análise das unidades deve ser essencial para você saber como que você vai botar os números na fórmula. Veja, o Enem entregou para a gente
a resistividade em nanômetro vezes ohm. Então é esperado que os comprimentos estejam todos em nanômetros, beleza? Eu comecei aqui fazendo a conversão, porque eu acho muito importante você ter noção do tamanho desses números, né? Isso aí é essencial realmente, mas a gente vê que na hora de botar na fórmula, o que a gente vai botar é de fato o nanômetro. O nanômetro no comprimento, 0,5, e vamos botar 0,05 no lugar da área, né, em nanômetros quadrados, beleza? Vamos colocar isso aí para a gente poder ver como é que vai funcionar essa continha. Primeira coisa que a gente faz é a fórmula, segunda lei de Ohm, Rho L sobre A. O meme já está pronto. Rho é a resistividade, que vale 17. O comprimento, 0,5. Por que eu vou deixar 0,5? Porque ele já está em nanômetro, já foi fornecido em nanômetro. E a área, vou colocar 0,05, que é em nanômetro quadrado. Dividindo 0,5 por 0,05, esse 17 fica vezes 10, resultando numa resistência elétrica de 170 ohms, que é o número que consta aqui na letra E. Beleza? Então, nada demais, bem tranquilo, aplicação direta da segunda lei de Ohm. Né? Ele está considerando aí, no caso, ó, como se isso aqui ó, fosse um cilindro. Ó. Se isso aqui fosse um cilindro. E a gente estivesse usando essa secção transversal e este comprimento que está indicado aqui como sendo 0,5 nanômetro. Beleza? Questão de aplicação direta, muito cuidado com as unidades, a conta simples, direto ao ponto. Beleza? Continuando as aplicações desses conceitos aí de resistência elétrica aos exames vestibulares, no caso aqui estou focando bastante no que o Enem mostrou para nós, a gente tem esse último problema aí, que eu vou deixar ele sozinho na tela para você poder ver o que ele traz para nós. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Eu não sei você, mas eu não entendi nada que está escrito aí. Vou ter que ler tudo de novo. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais como polímeros têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia. Ok, então estão usando dispositivos para monitorar a amônia. Até aí eu aceito. A polianilina é o que ele está colocando aí. É um polímero semicondutor que tem a sua resistência quadruplicada quando expostas a altas concentrações de amônia. Então, peraí. Então, em altas concentrações, a resistência fica multiplicada por 4. E eu acho que aí é o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, isso aqui ó, é sem amônia. Essa é a resistência. A resistência está aí nesse gráfico. Por que a resistência está nesse gráfico? Porque você tem a corrente no eixo vertical e você tem a diferença de potencial em volts, que a gente representou pela letra U aqui. Como é que calcula a resistência? Resistência é a razão tensão corrente. Então, tudo bem, pode ter a segunda lei de Ohm, em que você usa ρLA, mas aqui não. Aqui você vai usar tensão e corrente. Qual tensão e qual corrente? Aqui você conseguiu usar aí no gráfico, né? Então, olhando aqui para o gráfico, ó, isso aqui vale 0,5, isso aqui também, isso aqui também. Tem várias formas de você usar esse gráfico aí, né?
Se você quiser pegar um número mais simpático aí, ó, você pode pegar esse triângulo aqui, ó, mas qualquer triângulo da figura vai servir, porque todos eles te levam à mesma razão, tensão corrente. O valor da tensão é esse aqui, ó, 2, e a corrente é esse aqui, ó, 4, muita tensão à unidade, 10 a menos 6 amperes. 4 vezes 10 a menos 6. Né? Então, aí ele resolveu usar várias coisas. Né? Botou o I em cima com o U embaixo, você tem que ter a iniciativa de pegar U sobre I, né? Porque resistência, razão, tensão, corrente. Estou falando isso desde a primeira aula, porque é assim que a gente repete o mantra para ele poder resolver o problema na nossa cabeça. Beleza? De memorização. Então, com isso, a gente acha a resistência elétrica da polianilina sem amônia. Primeira parte do problema. Então, fazendo isso, 2 sobre 4, 0,5. O inverso de 10 a menos 6 é 10 a sexta. Então, essa resistência vai ficar 0,5 vezes 10 a sexta, que é 5 vezes 10 a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. 500 mil ohms ou 500 quilo-ohms. Essa é a resistência na ausência de amônia. Só que o enunciado pediu o seguinte, o valor da resistência na presença de altas concentrações. E o enunciado disse para nós que em altas concentrações fica multiplicado por 4. Então, o que você deve fazer? A resistência que ele está procurando em altas concentrações é 4 vezes 500 mil, né? Você já vê aqui nas alternativas que é bastante conveniente escrever isso aqui em potência de 10. Então, você vai escrever o seguinte, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 10 a quinta, que resulta em 2 vezes 10 a sexta ohms, que é o que nós encontramos na letra E. Beleza? Esse foi aí, né, se você quiser ficar olhando enquanto eu estou falando no finalzinho, esse foi aí um exercício, apareceu no Enem, cobrando da gente análise do gráfico, definição de resistência, razão, tensão corrente, resistência, razão. É esse o sonzinho que a gente vai usar para memorizar essa fórmula. Beleza? Outra coisa que ele colocou aqui importante, unidades de medida. Se você se enrola com potência de 10, com negócio de nanômetro, tem que desenrolar, né? Parte básica e essencial lá da primeira série, você tem que desenrolar, porque senão você não vai conseguir resolver os problemas mais importantes. Beleza? E aí o equilíbrio emocional de chegar do início até o final para fazer a solução do problema. Beleza? Era isso. Então, nesse episódio falamos aí sobre a segunda lei de Ohm. Tivemos aí a piada pronta várias vezes. Me recuso a falar ela em voz alta, mas é isso. Ela vai aparecer outras vezes e é esperado aí que você use esses conceitos para resolver problemas desse tipo. Veja que problemas de segunda lei de Ohm envolvem geometria do resistor. E os demais problemas estão envolvidos aí com a questão do circuito, da tensão, da corrente. É isso que a gente vai fazer. E os próximos passos das próximas aulas vão girar em torno desse assunto. Beleza? Era isso. Valeu, falou, até mais.